Então, na aula passada, tá, foi definido o conjunto dos números reais, tá, de modo que o conjunto dos números racionais está contido nos reais, diferente, né? E quando um número real, você pega um número real, se ele pertence a R menos Q, ele é dito irracional, tá? Tá? Então, um número, ele pode pertencer a Q ou não pertencer a Q. Se ele não pertence, o número real, né? Se ele pertence a R menos Q, se ele é real e não é racional, você diz que ele é irracional. E quanto a isso, tem uma proposição aqui, proposição, que diz o seguinte: sejam x e y reais. Aqui está implícito que o quantificador universal, tá? Se, proposição diz o seguinte: se x pertence a Q, tá? Se x é racional e y é irracional, x e y são reais. Se x é racional e y se x é racional e y é irracional, então a soma de x com y é irracional, tá? A prova desta proposição é por absurdo, tá? E baseia-se no seguinte argumento: você tem duas proposições P e Q. P e Q proposições. Você quer mostrar que P implica que é verdadeira? Existe a prova direta, né? De que a implicação é verdadeira, é mostrar que a veracidade de P garante a veracidade de Q. Ou então você demonstra por prova direta que a contrapositiva é verdadeira, isto é, que a veracidade de não Q implica a veracidade de não P. Ou você demonstra por prova direta que P e não Q implica A, onde A é uma proposição falsa. Tá? Se você demonstrar que esta implicação, se você demonstrando ser verdadeira cada uma dessas implicações, você demonstra que as três são verdadeiras. Se você demonstrar que essa é verdadeira, onde A é falsa, você está demonstrando que todas as demais são verdadeiras, tá? Isso é a demonstração, só que essa demonstração, a demonstração de que P implica que é verdadeira, mostrando isso aqui, é a demonstração por absurdo. E é esse argumento que eu consigo, tá? Para demonstrar que x pertence a Q e y não pertence a Q, implica x mais y não pertence a Q é verdadeiro. Então, se eu vou demonstrar por absurdo, é porque eu estou considerando isso aqui como sendo a P e isso como sendo Q. Se eu for fazer uma demonstração por absurdo, eu faço o seguinte, eu procedo da seguinte maneira. Então, dados x pertencente a Q, tá? X pertencente a Q. Dados x pertencente a Q e y não pertence. Desculpe. Dados x e y reais. Se x pertence a Q, tá? Y, deixa eu agrupar junto. Se x pertence a Q, y não pertence a Q, e x mais y pertence a Q, ou seja, eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo que isso aqui é a minha P, ó. Isso aqui, à luz do que eu estou fazendo, isso aqui é a minha proposição P.
Certo? Isso aqui é a minha proposição Q. O que é que eu estou assumindo aqui? Eu estou assumindo se P e não Q. Se P e não Q, então, primeira conclusão, qual é a primeira conclusão daqui? Primeira conclusão daqui, como x pertence a Q, se x pertence a Q, menos x pertence a Q. Tá? E, assim, x mais y, que por hipótese pertence a Q, somado com quem? Com menos x, eu vou botar certo dessa maneira, x mais y, somado com menos x, olha, em que vale a propriedade do fechamento. Isto é, a soma de dois números racionais é um número racional. Então você tem que isso aqui pertence a quê? Isto é, y pertence a quê? Porque essa soma dá quanto? Dá y. Y pertence a quê? Isto é, y pertence a quê? O que é um absurdo. Isso é o meu absurdo. Qual é o absurdo? Eu cheguei aqui, y pertence a quê? E, vou botar até de azul, que já está aqui, né? E y não pertence a quê? O que é um absurdo. Ou seja, assumindo P e o quê? Não que, eu concluo o quê? Eu concluo essa proposição A, que é o quê? Falsa. Por isso é que se diz, o que é, a redação se diz assim, o que é um absurdo. Ou seja, eu provei que não P e não Q implica A, onde A é um absurdo. Logo, tá, isso aqui é um absurdo, tá? Mas se dá essa redação aqui, você encontra muito isso, o que é um absurdo, tá? Você tem Y em Q e Y não pertencer a Q. De fato, o absurdo é isso aqui ser verdade, tá? Porque um absurdo, por definição, é uma proposição composta que é falsa, quaisquer que sejam as suas componentes. Tá certo? Isso é um absurdo. Mas se diz que isso é um absurdo, porque que você chega nisso aqui. Bem, portanto, só para completar, a melhor forma de expressar isso, portanto, ficou provado o quê? Como esta implicação, por isso é que é desnecessário isso aqui, tá? Não gosto desse tipo de coisa, mas tudo bem. É o que se usa na literatura, mas o fato é, você chega nisso aqui, isso aqui é desnecessário e você conclui logo. Portanto, se x pertence a quê? E y não pertence a quê? Então, x mais y não pertence a quê? Porque eu provei o quê? Eu provei a veracidade desta implicação. Portanto, é verdadeira esta primeira. Vocês entenderam a lógica da demonstração por absurdo? Tá? Demonstração por absurdo é isso. Por isso é que eu não gosto de escrever isso. O que é um absurdo, tá? Não gosto de escrever isso. Acabou. Você provou que se P e não Q, então A, onde há uma proposição falsa. O melhor seria dizer onde isso é falso, tá? Mas tudo bem. Portanto, morre aqui, tá? Portanto, se P, então Q. Correto? Uma proposição que se prova na mesma linha é a seguinte. Proposição.
dados x e y reais, dados x e y reais, tá? Se x é um racional diferente de zero, xx é um racional diferente de zero, para ter inverso, tá? Que eu uso na demonstração disso. E y é irracional, então x vezes y também é irracional. Isso eu deixo com vocês, veja as notas. O argumento é parecido, tá? Porque você usa o inverso de x para provar, que aí você usa o inverso simétrico, né? O inverso aditivo, tá? Você usou o simétrico, desculpa. Você usou o simétrico, que é o que a gente chama de inverso, que é o também chamado inverso aditivo. Tá? Quer dizer, se x é um número racional diferente de zero e y não é racional, então o produto dos dois também não é racional, ou seja, é irracional. Tá? Isso eu deixo a demonstração com vocês. É a demonstração parecida. Tá? Tem nas notas, olhem lá. Eu gostaria de ressaltar o caráter geométrico da apresentação que eu fiz dos números reais para vocês. Como, o que é o número real? O número real, em essência, é um segmento na reta numérica, tá? É um segmento na reta numérica. Tá? Em verdade, eu disse, né? O conjunto de números reais é o conjunto formado por qualquer comprimento na reta, comprimento relativo a partir da origem. Em essência, é um segmento. Tá? Nessa lógica de associar a cada número um ponto da reta. Tá? E desta maneira, quer dizer, como segmento ou como comprimento, você também tem as operações fundamentais. A adição não tem nem graça, né? A adição, se você pega, tá? Você pega dois números, aqui você tem a reta numérica, tá? Eu vou fazer isso aqui no lado positivo, mas isso vale para o lado negativo, tá? Se os números são negativos, você pega x, você pega x aqui, e você pega y aqui, tá? Vou colocar de vermelho para você entender. Pega y. Quem é x? X é esse comprimento, tá? E quem é y? Y é esse outro. Vou desenhar por cima assim para destacar. Evidência. É óbvio que x mais y me permita ver aqui. X mais y é o quê? Então, quem é x mais y? É eu pegar esse segmento tá? Você tem esse tamanho aqui, né? Você tem esse tamanho. E esse tamanho agora vem para onde? Né? Você tem esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho vem para onde? Para cá. Então, quando você faz isso, eu vou colocar de azul, quer dizer, esse tamanho aqui, ó, esse pedaço daqui para cá, que é o x mais y, entendeu? Na medida que isso aqui é o quê? É y, né? Isso aqui é x mais y. Aí você tem a diferença, tudo. O interessante é o produto. E você pode construir geometricamente o produto de números reais. O produto de números reais acontece assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui, para me permitir fazer a conta. Você tem, por exemplo, você tem a reta numérica, aí você tem o zero,
você tem o x, você tem o y, tá certo? Você tem o x, você tem o y, e eu quero o produto x e y positivos, tá? Aí você usa o que eu vou fazer aqui para os positivos, você consegue estender para os negativos também, facilmente, tá? Você tem x e y positivos. Então o fato é você localizar o 1. Localiza o 1, pode estar em qualquer posição. Aí você traça uma outra reta aqui, uma reta a partir da origem. Tá? Vem essa reta a partir da origem. E você faz o seguinte, ó. Se com o compasso, construção com régua e compasso, tá? Construção geométrica, tá? Com o compasso, você vem aqui, ó. Você e traça essa circunferência com raio X. Você entendeu o que eu fiz? Circunferência com abertura X. Essa circunferência. Certo? Aí você vem, traça uma reta. Se essa medida é X, se isso aqui é X, você centrou o compasso aqui na origem, tá? Esse comprimento daqui para cá é quanto? X. Aí agora você faz o seguinte, ó. Você constrói essa reta aqui, passando por esse ponto, dado 2 pontos, você consegue traçar uma reta, né? Régua e compasso, tá? E você vem aqui nesse prolongamento, vamos ver para cá, e você, a partir desse Y, você traça uma segunda reta, mais uma reta passando por esse ponto, paralela a essa daqui, ó. Certo? Aí você mede esse segmento, ó. Esse segmento aqui. Esse segmento, considera esse segmento. Esse segmento tem comprimento Z. Esse Z é exatamente o produto de X por Y. Por quê? Porque olha o que você tem. Você tem um triângulo menor, vou desenhar aqui. Você tem esse triângulo menor, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Essa medida aqui é X, essa medida é 1. E você tem esse triângulo maior, vou colocar aqui, mesmo ângulo. Essa medida aqui é o Y, essa medida aqui é o Z. E esses triângulos, eles são semelhantes. Os lados homólogos são proporcionais. Homólogo. X está para Z, assim como Y está para Y. Ou Z está para X, assim como Y está para 1. Ou seja, você tem que Z está para X, assim como o quê? Y está para 1. O que garante o quê? O que garante que Z é X vezes Y. Então, se Z é X vezes Y, você tem esse número lá na reta numérica. Tá? Que é só você agora faz a abertura, régua com compasso. Tá? Vem aqui. Entra aqui, ó. Aqui é o Z. Esse Z é exatamente o quê? O produto de X por Y. E a partir do X. Z a partir do X. O Z? Não, o Z é daqui, ó. O Z é daqui, é o ponto correspondente ao produto de X por Y. Tá? A divisão também é possível, tá? A divisão de X por Y. Divisão de X por Y. Feito isso, né? Deixa eu apagar para fazer a divisão.